Outra informação legal, parece boba, parece uma coisa inútil, porque é uma coisa de biologia, coisa de biólogo, né, é igual fórmula de Bhaskara, pra que que eu vou saber fórmula de Bhaskara? Pra que que eu vou saber diferenciar o Aedes aegypti macho e fêmea? Cara, você não vai diferenciar antes de matar, você matou o mosquito. Se o mosquito ainda tá inteiro na sua mão e você conseguir olhar pra ele, você vai conseguir diferenciar ele, macho e fêmea. Isso é um conhecimento muito importante, pelo que eu vou falar pra vocês aqui. O mosquito macho tem esse penacho, tá, falando de forma simples, são as plumas nas antenas, o nome técnico, plumas. Então a antena dele é peluda, tá, ela é cheia de plumas. Além disso, ele tem um aparelho sugador mais comprido ali, os palpos dele, né, aqui não vai estar dando para mostrar, mas ele tem a boquinha dele que vai até lá na frente, parece que ele tem 2 chifres, assim, subindo, tá do lado esquerdo da seta aqui, beleza? Do lado esquerdo da seta tem 2 coisas subindo, assim. Tem tanto o penacho, né, as plumas nas antenas, quanto o aparelho de palpos dele que é longo, beleza? E a fêmea, ela tem as plumas aqui na antena, mas elas são invisíveis a olho nu. Você precisa olhar na lupa ou no microscópio para você conseguir ver as plumas da fêmea. E olha só, a gente tem aqui a fêmea picando uma pessoa e ela não tem os palpos longos. Os palpos são essas 2 estruturas branquinhas aqui na frente da boquinha dela, na frente do olho. Se você olhar para o macho tem compridão, tá? A fêmea, ela não tem palpos e as plumas são invisíveis. Então, se você matou um mosquito da dengue e viu pluma, é macho, tá? O macho pode até pousar em você, mas ele não vai sugar o seu sangue. Quem suga sangue é a fêmea. E a fêmea só suga sangue quando ela tá precisando de nutrientes para nutrir os ovos, é porque ela tá grávida. Ela vai colocar os ovos, entendeu? Então ela vai te sugar para poder obter os nutrientes necessários, o ferro principalmente, para poder nutrir os ovos dela. E aí ela sugou seu sangue, ela vai procurar um lugarzinho para ficar tranquila, para ela digerir esse sangue. Normalmente ela fica ali um dia e meio. Depois ela vai voar para fora da sua casa e vai colocar os ovos em algum lugar com água parada. A fêmea não costuma colocar ovos em água parada dentro de casa, é no quintal, normalmente, tá. Então por que que eu tô mostrando a diferença entre macho e fêmea? Porque tem um detalhe, aqui que vem o negócio, aqui eu quero foco total aqui. Olha só, essa informação quando você aprende, você fala assim: "Meu Deus, se todo mundo soubesse disso ia mudar muita coisa". Se você identificou um macho na sua casa, um macho de Aedes aegypti, significa que o criadouro, ou seja, o foco do mosquito está muito perto de você. Em menos de 25 metros, provavelmente. Até 50 metros. Por quê? O macho, ele não. Primeiro, que ele não faz o comportamento de buscar o sangue. Ele não vai picar. O macho, ele não pica, porque ele se alimenta de néctar, tá? Voltando aqui. O macho, ele não pica, ele se alimenta de néctar, de flores, de plantas, ok? Ele é, não sei se fala frugívoro, se alimenta de néctar, ele não pica. E além disso, ele espera a fêmea no criadouro. O macho é o bonitão da balachita que fica parado lá, esperando a fêmea chegar pra acasalar com ele. Então ele não voa muito longe, ele não fica procurando o criadouro, ele nasceu ali, ele vai ficar rodeando o criador dele, beleza? Então ele vai ficar esperando uma fêmea bobinha chegar lá e ele vai lá e traça ela pra acasalar, beleza? O macho faz isso. Então viu o macho, pode olhar na sua casa, no quintal, no máximo no vizinho que tem criadouro de dengue, com certeza. Agora, viu fêmea? A fêmea, pessoal, ela se desloca 100, 200, 300 metros se necessário para procurar um criadouro e procurar alimento. Já foram feitos estudos e eu, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma revisão desses estudos. A fêmea tem capacidade de voar 11 quilômetros sem parar. Como é que eles fazem isso? Olha só a doideira. Eles marcam os mosquitos com pó fluorescente, levam ele num navio no meio do mar e soltam ele. E aí colocam um tanto de armadilha na praia, para ver se alguma fêmea com esse pó fluorescente chega até a praia. A distância máxima que eles viram é ali em torno de 11 quilômetros, tá? Então a fêmea consegue ter um voo sustentado por 11 quilômetros.
A maioria das fêmeas voam no máximo 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas o extremo que foi visto é 11 quilômetros. Então a fêmea tem capacidade fisiológica de voar muito, tá. Isso não significa que ela vai voar. A maioria das fêmeas que nasce, ela voa ali 100, 200 metros durante a vida, ok. Mas 100, 200 metros já abre uma área gigantesca que você vai ter que procurar criadouro. O macho não, o macho nasceu no criadouro, ele fica ali ao redor. Beleza? Então ela voa, a fêmea vai atrás do sangue e vai atrás de onde tem água parada. Isso aqui a gente já tem uma crítica, que é a forma como o trabalho da dengue é feito no Brasil. Quando você tem eliminação de criadouro de água parada, você estimula com que a fêmea voe para as casas vizinhas até ela achar água parada. Então você vai estimulando o movimento da fêmea, tá? Isso aqui é uma outra coisa mais complexa, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora. Quão alto eles voam? Essa é uma excelente pergunta, tá, Paulo? Eles têm capacidade de voar muito e voar alto, só que tem correntes de ar que impedem o movimento desse mosquito por muito alto, ele não consegue voar tão alto em relação ao chão. Então se você, por exemplo, tem muros altos, o muro não vai barrar o mosquito, porque o mosquito ele normalmente nasce dentro da casa, e ele consegue passar o muro, ele entra pela porta, ele entra junto com você, beleza? Quem mora em prédio acima do 5º andar, é mais difícil ver mosquito, mas como que tem então? Eu morava no 8º andar em Belo Horizonte e às vezes via Aedes. Por quê? O mosquito ele sobe de elevador, ele sobe pela escada, ele vai encontrar uma forma de subir, beleza? Então, quão alto eles voam? Você tem um limite de altura, normalmente é dificílimo de um mosquito voar acima de 4 andares, mas não tem desculpa, ele voa pela escada e pelo elevador. Inclusive um dos focos menos conhecidos pelas pessoas e também menos acessíveis, porque normalmente estão em prédios em que o agente de endemias não tem acesso, são vão de elevadores. Se vocês moram em prédio, pede o síndico ou então pede o síndico para dar uma olhadinha no vão do elevador, porque ali acumula água. Se está infiltrando água, você tem ali uma poça de água que ela fica num lugar escuro, ela fica muito ela fica com quantidade de água suficiente para gerar mosquito. E aí nasce um tanto de mosquito, o elevador fica sempre cheio de mosquito e vai subindo os andares. Eu morava num prédio que tinha isso, inclusive, tá.